Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês evidências de como está o mundo ao nosso redor no momento histórico que nós estamos vivendo. Eu sei que você já deve ter ouvido falar muito, bastante, né, sobre atos proféticos feitos nos altares, que irão promover um grande avivamento mundial, que de repente o mundo inteiro vai se converter, ou que vai ter um fogo do avivamento, etc e tal. Isso daí é mais do mesmo, né? Se você pesquisar, der uma googada, há mais de 10 anos estão falando a mesma coisa. Mais de 10 anos. Todo ano tem um congresso de avivamento, ou tem um congresso profético, agora vai, esse é o ano da virada, e acaba não acontecendo, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Então eu quero apresentar, através desse vídeo, uma pequena amostra do que está ocorrendo ao nosso redor. Coisas talvez que não chegaram até você como informação, né? Mas eu peguei de fontes confiáveis, tá bom? BBC, New York Times, The Guardian, no Brasil a revista Exame, portais de confiança, portais de notícias confiáveis. Então tudo que eu vou falar aqui não é fake news, eu vou inclusive ler trechos de matérias, tá? Para que vocês tenham ideia de como está o mundo ao nosso redor, né? E como as coisas estão piorando a cada vez. Como Jesus já tinha dito, vão vir angústias como nunca houve, nem tampouco haverão de haver, né? E nós temos que estar preparados para isso. Eu quero te preparar para o impacto, quero te preparar para as coisas que vão vir. E a melhor maneira de te preparar é falar a verdade. Não é falar o que você quer ouvir, mas é simplesmente falar a verdade, nua, crua, mas extremamente poderosa. A verdade, ela é libertadora. Então é importante que você entenda o que está acontecendo ao nosso redor e as eminências de guerra que estão ao nosso redor, as eminências de grandes pandemias. Tem muita coisa acontecendo, né? Vamos por etapas. Primeiro eu quero fazer um parênteses aqui, é algo que o YouTube sempre cobra da gente, né? Tem pessoas que são novas no canal, não sabem quem eu sou. Então eu sou Daniel Mastral, sou escritor, né? Já tenho 15 livros publicados, 16 escritos, estou escrevendo mais um, né? Então são 14 livros publicados pela editora Novo Século Ágape, que agora faz parte do grupo Novo Século, e eles melhoraram as capas, né, da série Filho do Fogo, que é composta de 7 livros. Então conteúdo continua o mesmo, tá bom? Mas a capa ficou abrilhantada, melhor acabamento e todos estão numerados de 1 a 7, né? Então vai ficar mais fácil para você, nosso leitor. Além dessa série Filho do Fogo, nós temos também 4 livros de estudo, né, publicados também pela Novo Século Ágape, e também uma trilogia. Essa trilogia eu te aconselho a ler porque ela vai mexer com seus valores, tá? Ela foi escrita para que uma pessoa não cristã leia e consiga entender o que é o cristianismo e ter uma experiência com Deus. Esse é o objetivo da trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim, tá? E pela editora Planeta nós lançamos a história de Mitri. É uma história que nunca te contaram, vai te promover profundas reflexões e vai trazer muito ensinamento para você, né? Vai ser provavelmente uma trilogia, o tomo 1 já está publicado pela editora Planeta, que tem uma distribuição extraordinária, você acha em qualquer livraria, e também você pode comprar pelos sites da Amazon, da Saraiva, da Cultura, ou da própria editora, né? Então a história de Mitri. Aproveitem essas promoções de final de ano, estamos aqui já no final, né, de 2019, que eu estou gravando esse vídeo, então aproveite as promoções de fim de ano aí, né, que os livros vão ficar mais baratos, mais acessíveis. Eu estou escrevendo atualmente o tomo 2 da história de Mitri, e já está com a editora Planeta também um outro livro, que é um livro de estudo que fala sobre relacionamentos, os 7 espelhos da alma. Tá? Então, além de escritor, eu também sou conferencista, tá? Nesse momento histórico, não estou viajando para dar palestras, nem ministrando cursos, seminários, né? É um momento de recolhimento, eu tenho me atido mais à escrita de dos livros, as pesquisas que exigem a escrita de um livro e a gravar essas pautas de vídeo, elaborar e gravar as pautas de vídeos, né? Para oferecer para você o melhor, tá bom? Então vamos ao que está acontecendo ao nosso redor. 2019 foi um ano marcado por muitos acontecimentos, né? Muitos deles caem no nosso esquecimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né,
teve uma maior chuva registrada na história. Há 22 anos não chovia tanto assim no Rio de Janeiro. Promoveu grandes alagamentos, foi decretado um estado de alerta no Rio de Janeiro, né? Isso foi logo no início de abril de 2019, né? Depois de um hiato aqui de 22 anos, nunca teve uma chuva tão forte no Rio de Janeiro. Então foi assolado por uma grande chuva. Você vê que o clima está ficando alterado, né? Em março, nós tivemos a prisão do nosso ex-presidente Michel Temer. Ficou apenas 4 dias na prisão, saiu e ninguém mais fala nele. Mistério, né? Entrou na nuvem de fumaça. Nós vemos também imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil, né, e o Brasil abriu as portas para eles, mas eles trouxeram para nós o vírus do sarampo, que agora virou uma epidemia. Nós temos um surto de sarampo no Brasil, porque eles vieram e trouxeram o sarampo, né, e fizeram campanhas de vacinação, mas evidentemente você não consegue abranger todos. Então muitos vieram com esse vírus e trouxeram para o Brasil, que já se espalhou pelo país inteiro e nós estamos debaixo de um surto de sarampo, né? Então, quem não foi vacinado precisa ser vacinado, senão você vai ter sarampo, e sarampo na fase adulta, ele é bem mais complicado, né? Não é tão simples quanto você ter sarampo como criança. A febre amarela. Você sabia que o Brasil também tem surtos de febre amarela? Quase não falam sobre isso, né? Eu vou ler para você uma matéria. A febre amarela, que tem gerado grande preocupação desde 2016, quando houve um surto no país, com mais força na região sudeste. É um outro problema que deve permanecer em 2019. De acordo com os números do Ministério da Saúde, de 1º de janeiro deste ano, né, até 8 de novembro de 2019, né, foram registrados 1.311 casos de febre amarela. Desses 1.311, 450 pessoas morreram, né, é extremamente letal. Isso representa quase o dobro, né, do mesmo período no ano anterior, em 2018, onde houve 736 casos e 230 mortes. Então dobrou o índice, né, de mortes e de pessoas que foram contagiadas pela febre amarela, que a gente quase não escuta falar sobre isso, né? Vocês sabem também que há locais do mundo onde pássaros, de repente, vários pássaros, né, bandos inteiros de pássaros simplesmente morrem ao mesmo tempo, eles caem mortos do céu, caem mortos, e fica um monte de pássaros no meio da rua, né? Isso acontece em mais de um local no mundo, e é um mistério que até hoje os cientistas não sabem explicar o porquê. Eu acredito que isso tem a ver com ondas ultrassônicas, com HAARP e com outras coisas mais, tá? Estão calibrando as coisas, tá? No meu entender. Né, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o projeto MK Ultra, né, sobre o 5G e tudo mais. Né? Então, pássaros são encontrados em vários locais do mundo. É impressionante isso e ninguém sabe explicar o porquê, né? Então, não em um local, mas em vários locais. Né? No meu Instagram, se você me segue no Instagram, eu coloquei um post, né? Você vai ver ali, vai achar fácil, ele tem umas ondas, né? Eu coloquei um exemplo lá de ondas sonoras calibradas, medidas em hertz, e vai aumentando a quantidade de hertz, né? E chega um momento que chega lá 2.000 hertz, por exemplo, 3.000 hertz, você não escuta mais, né? O seu ouvido não captura mais aquela onda, e aí vai subindo, 4.000, 5.000, está mais alto, e o nosso ouvido humano não consegue mais ouvir essas ondas, mas o seu cérebro reage a elas. Seu cérebro reage, que o nosso cérebro é uma grande usina elétrica, são processos bioquímicos ou eletroquímicos que ocorrem no interior do córtex cerebral, que vão promover em você os pensamentos, as palavras, as ações, né? Então pode influenciar a sua mente, pode influenciar dependendo da onda colocada. Então você não escuta, mas seu cérebro reage a elas. Vai dar uma olhada no post do meu Instagram,
E faça a experiência, clica lá, você vai vendo, vai subindo o número de hertz, chega um ponto que você não escuta mais, né? Então, isso aí nós podemos fazer uma analogia com as ondas Raarp, né? O comprimento de onda Raarp, né, que bate na ionosfera e faz uma refração à Terra, ele vem no mesmo comprimento de onda do nosso cérebro. Então, podemos fazer uma analogia com essas ondas de hertz, né? Mais a tecnologia 5G. Então, tudo isso pode causar desde uma dor de cabeça até mesmo pensamentos, podem alterar seus sentimentos, podem gerar melancolia, euforia, por exemplo, podem influenciar suas atitudes, pode causar danos cerebrais irreversíveis, além de transtornos no clima. As ondas Raarp são uma realidade, existem antenas de ondas Raarp na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil também tem, tá bom? Então, aí tem outra preocupação que você talvez não tenha muito ouvido falar, são as armas sônicas, né? Não sei se você se lembra, mas há um tempo atrás, as armas sônicas, ou usando ultrassom ou ultrassônicas, né, elas foram embaixadores, né, americanos, foram vítimas dessas ondas, e você deve ter ouvido falar o que aconteceu em Cuba, na embaixada americana em Cuba, né? Mas não foi só em Cuba que isso aconteceu. Isso também se repetiu na embaixada americana no Canadá. Teve episódios em Cuba e no Canadá com pessoas diferentes, locais diferentes, mas com o mesmo sintoma. Eu vou ler a matéria. O governo americano investiga o que teria ocorrido com funcionários das embaixadas dos Estados Unidos no Canadá e em Cuba há alguns meses. Diplomatas tiveram problemas auditivos após um suposto ataque com uma arma sônica secreta. Além de confirmar o número total de 19 pessoas atingidas nas duas embaixadas em ocasiões diferentes, veja bem, locais diferentes, ocasiões diferentes, mas com os mesmos sintomas, né? O Departamento de Estado americano informou que os diplomatas sofreram perda permanente da audição e danos cerebrais, alguns irreversíveis, segundo reportagem da BBC, órgão confiável. Continuando. Os diplomatas disseram que os ataques geravam um ruído alto e ensurdecedor, similar ao zumbido de um inseto ou de um metal arranhando o solo, mas as vítimas não conseguiram identificar a fonte do som. Então existem armas ultrassônicas, armas inclusive que são capazes de disparar dor, sabia disso? Essas armas foram usadas inclusive na guerra do Iraque, armas capazes de disparar dor. Cientistas americanos fizeram parceria com militares e desenvolveram uma arma capaz de disparar dor através dessas ondas. Então elas chegam no seu cérebro e elas causam uma reação no seu cérebro como se tivesse uma dor, né, de um cálculo renal, uma dor de parto, uma dor terrível. Elas dão um sinal no seu cérebro como se estivesse tendo uma dor. E a dor você sente realmente, né? Porque tudo começa no cérebro. E isso é uma dor que te derruba, te joga no chão. E essa arma foi testada, inclusive, na guerra do Iraque. Nós vamos esse ano também outras tragédias. Se você parar para pensar, esse número de tragédias e cataclismos tem aumentado. Se você pegar desde a década de 50, lembrando, Israel se torna nação em 1948, 14 de maio de 48, então de lá para cá aumentou muito os cataclismos mundiais, as guerras, rumores de guerras, as coisas têm aumentado. Então Israel é um marcador de tempo para nós, eu já falei isso em outros vídeos, é a figueira, Então, a tragédia de Brumadinho, E olha, nós estamos às vésperas de mais tragédias, Tem mais barragens sobre risco também. Pode ocorrer mais tragédias ainda. Então nós vimos a tragédia de Brumadinho, o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruindo o nosso patrimônio histórico, destruindo a nossa história, curiosamente em setembro de 2019, E o mais impressionante para mim foi o incêndio num patrimônio histórico mundial, que é a Catedral de Notre Dame, Aí estão ainda em processo de restauração, não se sabe quanto tempo vai levar, Então é algo surreal você ver a Catedral de Notre Dame pegando fogo, em chamas, Nós vemos também um aumento assim exponencial de pulverizações de rastros químicos no mundo todo. Não é algo regional, é algo global, é algo mundial. Veja bem, o rastro químico é diferente da trilha de condensação. Então o avião está voando numa altitude onde o ar é mais frio, o ar sai quente das turbinas, vira aquela coluna de vapor.
Mas aviões que voam a baixas altitudes soltam também uma fumaça, né? E essa fumaça são os rastros químicos. Já tiraram fotos do interior desses aviões e estão cheios de tambores com uma substância química que simplesmente ninguém sabe o que é e ninguém no planeta fala sobre isso, né? Nem mesmo os pilotos. Vejam bem, eles têm que aterrissar em algum lugar, eles têm que pousar em algum lugar, eles têm que decolar, eles precisam de uma torre de comando, precisam de alguém que abastece o avião, né? E ninguém fala nada. Sabe por quê? Não adianta oferecer dinheiro para esses caras. Dizer, olha, eu vou te dar US$ 1 milhão para você fazer um depoimento na revista tal, no programa tal. Eles não vão falar, porque a ameaça maior é o medo. Se você falar, não só você, mas a sua família vai ser retalhada. Então essa ameaça, essa imposição do medo, é a grande força que tem as grandes estruturas, como a Irmandade, os Illuminatis, que estão um degrau abaixo, que estão orquestrando tudo isso no mundo inteiro, preparando então as plataformas para a vinda do anticristo. Tem que haver o caos vai haver primeiro, né? Jesus já disse que isso ia acontecer, né? Então, em cena a Catedral de Notre Dame, o aumento das pulverizações e rastros químicos no mundo inteiro. Inclusive tem a capa de uma revista bastante conhecida, vou colocar aqui, né? Onde mostra aviões, você repara bem, tem aviões soltando, pulverizando rastros químicos e você vê desenhos do que vão ser algo semelhante a bactérias, dando um sinal para você. Esses aviões, vai chegar um momento que eles vão disparar no ar bactérias, podem espalhar no ar vírus. Se espalharem, por exemplo, o vírus da gripe espanhola, que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, matou mais pessoas do que uma guerra mundial, a gripe espanhola, em menos tempo, e é algo incurável, você morre em 6 dias no máximo. Não há cura para a gripe espanhola. Lembrando, ela é chamada gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira a anunciar essa pandemia, mas ela começou nos Estados Unidos, me falha a memória, em Chicago, né? Então, os Estados Unidos ressuscitaram o vírus da gripe espanhola, né? Eles conseguiram ressuscitar esse vírus, eles têm esse vírus armazenado. Pode ser usado como arma química? Evidente que pode, como tantas outras coisas que tem por aí no mundo e a gente nem faz ideia, né? E essa pulverização tem aumentado, e curioso a capa da revista que faz essa associação. Nós vemos também, hoje em dia, o sistema religioso, a grande maioria, está contaminada. A grande maioria dos sistemas religiosos do planeta estão contaminados. Inclusive, né, os evangélicos, evidente. Você vê muita palhaçada, virou pão e circo, né? Então não é mais louvor, é balada, é show, é espetáculo. Não é mais ensino da palavra. Agora a pegada é prosperidade, é unção disso ou daquilo, é um milagre. Ninguém mais fala em palavra no altar, palavra de vida, palavra de transformação. Dizer que você vai passar por luta, sim, mas Deus vai dar força para suportar essas lutas. Ainda que você atravesse o vale da sombra e da morte, o Senhor estará contigo. Isso não falam mais, né? Acabou. Na década de 80, falavam sobre isso nos altares. O satanismo se infiltrou, sim, eu conto na série Filho do Fogo, se infiltrou nas igrejas e espalhou no meio das igrejas doutrina de demônios. E espalhou também doutrinas humanas, espalhou doutrina de demônio e doutrinas humanas, que afastam você radicalmente da doutrina cristã, né? E nós vemos hoje os frutos disso, eles lançaram a semente, né? E os desdobramentos disso estão hoje aí ao nosso redor, né? Então, doutrinas de demônios, doutrinas humanas, e a Bíblia já prevê isso, né? Paulo escreve, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, os últimos dias, né, com o tempo que eu acredito que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. Vão desistir, vão cansar de ver mais do mesmo e vão desistir da igreja. São os desigrejados, né, que a gente tem procurado acolher os rejeitados, o MGL tem procurado fazer esse esforço, só que para ter qualidade eu tenho que ter poucas pessoas. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais, mas eu prefiro ter um número pequeno e saber o nome de cada uma, saber as dificuldades, as lutas, as vitórias e poder dar um acompanhamento adequado do que ter um monte, né? Se Deus levantasse mais líderes, né, com essa mesma pegada, nós teríamos um rebanho melhor tratado, né, com menos feridas, né, melhor orientado, né? Então, mas o Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a quê? A
espíritos enganadores. É o ato profético, é o ano da virada, é a fronha ungida, é a meia consagrada, né? Agora é isso, é o movimento do avivamento, é o fogo, né? Então, é espíritos enganadores e doutrina de demônios, demônios dentro da igreja. Como é que pode doutrina de demônio dentro da igreja? Só acontece se essa igreja se desviou dos parâmetros de Cristo. Aí entra a doutrina de demônio, porque o demônio só pode agir mediante uma legalidade. Então, se a doutrina de demônio está sendo ensinada nos altares, né, e significa que o Espírito Santo de Deus não está mais presente no altar. Perceberam isso? Então você está indo num local para adorar a Deus, só que Deus não está mais presente lá. O que você está recebendo não é palavra de Deus, mas é doutrina de demônios. E os grandes ministérios estão contaminados. As pequenas igrejas, com raras e honrosas exceções, continuam ministrando a palavra pura, verdadeira e poderosa, né? Mas a grande maioria dos grandes ministérios estão extremamente contaminados, se desviaram muito, mas muito mesmo, dos valores cristãos, né? E como é que essas doutrinas de demônios entram? O texto continua, pela hipocrisia dos homens, quer dizer, precisa encontrar um hospedeiro, né? Precisa encontrar um coração orgulhoso, altivo, minha igreja, meu ministério, eu faço, tem muito eu, né? Então, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, mentem na maior cara de pau. Muitos conhecem a verdade. A respeito do dízimo, por exemplo, já cansei de falar sobre isso, é só assistir a nossa série Falsos Profetas, são 3 vídeos. Tem o parte 1, parte 2, parte 3, a gente sumariou ali as principais coisas que eles usam para te enganar. Então eles falam mentiras, eles sabem a verdade, mas ensinam mentira. Esses vão sofrer realmente grandemente nas mãos de Deus, porque Deus é juiz também, tá? Tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse texto está em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2. E outro texto também interessante é esse aqui. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, você vai na igreja, canta louvores, levanta a mão, né? Só que você não vive aquilo que você canta, você não vive aquilo que você está pregando. Esse é o pior dos testemunhos. As pessoas olham para a igreja hoje e veem escândalos, veem hipocrisia, veem pão e circo, não veem ali como um local de refúgio, um local de um celeiro de amor, né? Então vem muita corrupção dentro das igrejas, né? Igreja apoiando político, dizendo que esse político é de Deus, aquele é de Deus, aí de repente aquele político vai preso, agora não é mais de Deus, mas antes era, quer dizer, cadê o profeta? Né? O profeta acertou ou errou? Né? Então para pensar, presta atenção nisso, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muita coisa que você escuta nos altares é criação humana. Existe um grupo, parece de marketing em alguns ministérios, que ficam pensando 24 horas o que a gente vai inventar agora para enganar o povo, né? Então cada hora é uma coisa diferente. Podem reparar, né? As coisas são cíclicas, né? Então aquele negócio do copo de água ungido já é passado. Então agora tem a fronha ungido, o nó da fronha, tem o martelo da justiça e vendem o óleo consagrado, ungido, a água do Jordão. Quer dizer, como se isso fosse mudar a sua vida. Sem mudança de coração não há transformação, né? Então, isso está em Mateus, esse texto que eu li, capítulo 15, verso 8 e 9. Então existem 3 tipos de doutrinas. Doutrinas de demônios, né? Doutrina de homens e a doutrina bíblica. Não é? Tem 3 tipos de doutrinas apenas. Qual delas você está seguindo? Seja sincero consigo mesmo. Sabe, não se engane, não se deixe enganar. Seja sincero consigo mesmo. A quem você está servindo, né? Qual você está servindo? Nós vemos também superbactérias ao nosso redor. Superbactérias, né? O Bill Gates chegou a falar sobre isso, chegou a falar que nós iríamos enfrentar uma grande pandemia, né? Nós não sabemos quando, até os cientistas são unânimes em falar sobre isso. Nós não sabemos quando essa pandemia vai ocorrer, mas ela vai ocorrer. É a mesma coisa com o Big One, o grande terremoto, né? Os cientistas, os geólogos são unânimes em afirmar que sim, nós vamos ter um grande terremoto. Não sabe exatamente quando, mas vai acontecer, né? Então, depois da Pangeia, muitas coisas ainda não se ajeitaram. Então, eles estão esperando o Big One. Ninguém sabe exatamente quando. E hoje nós também enfrentamos um número recorde de refugiados. Nunca teve tantos refugiados espalhados pelo mundo como nesse tempo atual de agora. E esses refugiados estão fugindo do quê? Da fome.
estão fugindo de guerras, né? Estão fugindo de perseguições e estão buscando abrigo. E muitos deles são jogados de um lado para o outro, mas olha, o número de refugiados que nós vimos em 2019 é um número recorde. Nunca teve tanto, né, como nesse período histórico que a gente está vivendo. Nós vemos também novas doenças. Sabia que tem doenças novas que os médicos ainda não sabem a causa, não sabem nem como tratar. Tem muitas doenças que eles chamam de idiopáticas, sem causa definida, que pelo menos eles sabem como tratar, mas não sabem o que gerou aquela doença. Mas conhecem um tratamento e aquilo funciona. Mas tem novas doenças que ainda estão em pesquisa. Por exemplo, esses refugiados que estão vindo de tudo quanto é lugar, eles têm, entre eles, crianças também. Essas crianças, elas são submetidas a um estresse contínuo, durante muito tempo de estresse, né? Esse estresse contínuo faz com que elas entrem numa espécie de coma. Essas crianças entram numa espécie de coma, né? E ninguém sabe explicar exatamente por quê, ou como isso está acontecendo, ou como tratar exatamente casos assim. Não se sabe, mas o estresse contínuo em crianças refugiadas tem feito com que elas, como se elas desligassem, como se fosse um sistema de proteção do cérebro, desligasse você para que você não sofresse tanto, né? Então, ainda é um mistério para os médicos. Uma das possibilidades é essa, o cérebro desliga para te preservar, mas entra numa espécie de coma. E a peste negra? Já ouviram falar de peste negra? Houve uma época da história que a peste negra matou muita gente. Ela é extremamente letal. E vocês acham que não tem peste negra como arma química? Tem, assim como tem da varíola e tantas outras coisas, e coisas que você nem imagina. Tá? Tem muita arma química espalhada pelo planeta. Não é só tecnologia nuclear, armas nucleares, mas tem muita arma química também, armas sônicas, e tantas outras coisas aí que seria impossível narrar num único vídeo, né? E tivemos casos de peste negra na China. 4 casos de peste negra na China, o que é alarmante, né? Isso pode aumentar exponencialmente, né? Então, outro detalhe interessante é quando você vê o Tratado de Paris, né? O que o Tratado de Paris queria afirmar? Que não poderíamos aumentar a temperatura do planeta em mais que 1,5 grau. Não poderia aumentar mais que 1,5 grau. Só que hoje, né, revendo os valores, revendo os números, eles chegaram a uma outra conclusão, que mesmo se todos, né, que estavam ali na reunião, todos os países fizessem a sua parte no acordo, mesmo assim não vale mais, não conseguiríamos atingir essa meta. A temperatura do planeta aumentará em 3 graus, 3 graus centígrados, né? Isso por emissão de gases. O G20, né, no qual os Estados Unidos faz parte também, é responsável por 80% da emissão de gases poluentes na Terra, que causam o efeito estufa e o aquecimento do planeta, né? Então não existe um planeta B, não existe outra alternativa, só temos esse, né? E os Estados Unidos saíram do acordo, saíram desse acordo aí e eles emitem, né, poluem à vontade, saíram do acordo, né? Então isso é bastante preocupante porque é um país grande e que emite grandes quantidades de poluentes todos os anos, né? Nós reparamos também, se você for um bom observador, que em 2019 os índices de feminicídio aumentaram. Feminicídio aumentaram. Só em São Paulo, para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2019 o aumento foi de 76%. No primeiro trimestre de 2019, somente em São Paulo. O Brasil, talvez você não saiba dessa estatística, ele é o 5º país no mundo, né, em mortes violentas contra a mulher, em feminicídios, né? Ele é o 5º país do mundo. É uma classificação muito desonrosa para nós. Só no Brasil é registrado um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Estão vendo que as coisas estão piorando? Corrupção nas igrejas, muitas corrupções em igrejas, né? Mais do que você imagina. Igrejas fazendo lavagem de dinheiro, né? Vemos também epidemias de doenças mentais. Parece que essa geração está sendo bombardeada, né, por uma série de doenças mentais. Dentre elas, eu vou trazer aqui um destaque para a depressão e o suicídio, né? Para você ter uma ideia da gravidade disso, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Isso dá aproximadamente
800 mil pessoas se matam por ano em todo o planeta. É um número muito alarmante, é um número preocupante, né? E vivemos essa realidade. Pessoas assim que entram em depressão profunda e acabam se suicidando, né? Se enforcam e tudo mais, né? Eu sei como é que é isso, eu vivi isso na minha pele e não é uma coisa fácil de digerir, né? Isso é algo mundial, não é regional. No mundo inteiro vemos casos assim, né? E essa doença, a depressão, né, que tem acometido, é o remédio mais vendido pela indústria farmacêutica atualmente, são os antidepressivos, ela não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe o seu nível social, se você é anônimo, se você é famoso, se você é letrado, se você é analfabeto, né? Simplesmente acontece, atinge todas as camadas sociais. Depressão, o mal do nosso século, né? Nós vemos também um outro detalhe que tem ocorrido, talvez você não tenha reparado, por isso que eu quero agrupar nesse vídeo, ondas de protestos severos, como eu não me lembro de ter visto tantas ondas de protestos acontecendo ao mesmo tempo. Você vê um protesto isolado num país, no outro, né, o povo se rebelando contra uma coisa ou outra, mas eu nunca vi tantos casos de protestos massivos e com tanta violência, tanta agressividade como nós estamos contemplando nesse ano. Olha só, vou citar alguns. Na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales, ele se exilou no México, né, com suspeita de fraude nas eleições. Isso gera protesto. Teve, segundo os últimos dados, né, pode ter aumentado esse número, né, foram computados mais de 23 mortos. E teve uma cena terrível que foi circulada pela TV e pelos noticiários dos manifestantes, né, carregando os caixões dos mortos, né, nesse conflito pelo meio da rua. Algo terrível, né? Algo terrível só de se ver. Né? Em um único dia, né, mais de 180 pessoas ficaram feridas num único dia de protestos. Né? Tem protestos violentos também no Chile. Né? O Chile, eu estive visitando o Chile, parecia um local assim meio de primeiro mundo, né? Calmo, organizado e de repente protestos muito violentos no Chile. Nós vemos também protestos no Irã, né? Mais de 140 mortos computados até agora, protestos violentos, massivos no Irã. Protestos no Iraque, né? É região de guerra, mas o povo está protestando também ali, aí já tem mais de 350 mortos, né? A polícia está usando armas com munição letal, não arma de borracha, está mandando bala mesmo, né? Nós vemos protestos na Colômbia, né? Olha quantos protestos ao mesmo tempo, protestos na Colômbia, protestos na Venezuela. Né? E, em paralelo a isso, nós vamos encontrar outras coisas que estão ocorrendo em 2019. O maior incêndio florestal da Califórnia aconteceu esse ano. O maior incêndio florestal da Califórnia aconteceu esse ano. Houve também um incêndio de volumes, de proporções enormes, né? Que é algo raro acontecer, não tem parâmetros históricos para isso, na Austrália. A Austrália também sofreu uma onda de incêndio, né, terrível. E o que dizer do nosso Brasil? Né, o Amazonas, né, queimadas a tal ponto que chegou um dia em São Paulo, não lembro da data exata, mas teve um dia que era 3 horas da tarde, o céu ficou escuro, a cidade ficou em trevas, parecia noite. E não eram nuvens de chuva, eram nuvens de poluição, nuvens de queimadas. Chegaram à capital de São Paulo, ficou negro o céu, né? É uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Nunca tinha acontecido isso. Então o volume de queimadas subiu exponencialmente, embora o governo tente abafar isso, tente dizer que não, que é culpa de ONG e tudo mais, mas o fato é que as queimadas estão aí e elas estão ultrapassando os limites que a gente conhece historicamente, né? Então nós recebemos uma ameaça, né, do filho do Bolsonaro de se chegar a um tal ponto, né, de usar o tal AI-5, né? Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada o que é o AI-5, é algo terrível, tá? Se isso daí for implementado no nosso país, será um caos. Lembrando que o visto Bolsonaro é militar, 33º grau da maçonaria, tá? Então se o Bolsonaro sair, o vice assume, né? Protestos em Hong Kong, né, atinge um recorde de participação de público. Nunca teve tanta gente nas ruas em Hong Kong para fazer um protesto numa única vez, né?
nós vemos ameaças de guerra pelo mundo todo. Eu vou ler um texto aqui. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou o Irã pelo ataque nesse sábado, dia 14, a duas instalações da principal companhia petrolífera da Arábia Saudita, dizendo não haver evidências que elas partiram do Iêmen. O Irã, por sua vez, negou, isso acho que foi em setembro que aconteceu isso. O Irã, por sua vez, negou a participação no incidente e afirmou que os Estados Unidos buscam apenas um pretexto para retalhar. De fato, Estados Unidos e Irã estão por um fio para ter uma guerra. Nós vemos que a temperatura da Terra está subindo também, a temperatura do nosso planeta está subindo. Atualmente, aqui, 2019, no momento histórico que a gente está vivendo, temos a maior temperatura registrada no planeta nos últimos 120 anos. 120 anos nós não temos uma temperatura tão elevada. O aquecimento global está aí. Mais ameaças de guerra ao nosso redor. Talvez você não tenha escutado isso. Vou ler para vocês a matéria. O exército israelense reivindicou nessa quarta-feira, dia 20, ataques aéreos em larga escala contra posições do regime sírio. As forças iranianas na Síria. Israel afirma que a ação foi uma resposta ao lançamento de foguetes contra o seu território, ocorrido no dia anterior. Então Israel e Palestina, judeus e palestinos, estão também por um fio para entrar em guerra. Estados Unidos é aliado de Israel. A embaixada americana é transportada para Jerusalém, reconhecendo ali como capital de Israel. Então os Estados Unidos apoiam Israel. Se houver uma guerra de fato entre os dois lados e os Estados Unidos entrar, a chance de Israel reconquistar um território que já era deles e que hoje está com os palestinos, onde hoje é o grande epicentro de grandes problemas, é onde Israel quer construir o templo. Se você entrar no Instituto do Templo, no site, você vai ver que eles estão prontos para a reconstrução do terceiro templo. É um dos sinais que a Bíblia também nos dá. Então, se houver uma guerra e a mesquita for explodida na guerra e aquele pedaço for reconquistado, vai ser reconstruído o terceiro templo. Eles estão prontos para isso. E isso está também por um fio. Vemos escândalos acontecendo no mundo, escândalos assim que nos deixam pasmos. Não só em igrejas, mas politicamente. O procurador-geral de Israel acusou formalmente nessa quinta-feira, 21/11/2019, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 casos separados. Netanyahu é acusado de ter aceito presentes de empresários ricos e concedido favores para tentar obter uma cobertura positiva na imprensa. E mais escândalos. Estados Unidos. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está liderando uma investigação de impeachment contra o presidente Donald Trump. A presidente da casa, Nancy Pelosi, anunciou em 24 de setembro, falei que muita coisa aconteceu em setembro, 24 de setembro, a abertura do primeiro inquérito formal depois da denúncia anônima de um agente da inteligência do governo contra Trump. O Trump, eu creio que ele não vai sofrer o impeachment, mas o fato de correr um processo de impeachment contra um presidente norte-americano, sendo os Estados Unidos a potência que isso realmente abala o mundo, abala o mundo. Nós vemos também tragédias climáticas, o óleo no mar. Aqui no Brasil, o derramamento de óleo contaminou várias praias, contaminou o ecossistema, não se sabe quanto tempo vai levar para recuperar isso, Catástrofes ambientais, muitas delas, furacões no mundo inteiro, O segundo maior furacão já registrado no Oceano Atlântico chegaria às Bahamas, Foi chamado de furacão Dorian, de categoria 5, um super furacão. Ele é o mais forte a atingir o noroeste do país. A tempestade deveria chegar à Flórida numa segunda-feira, Isso aconteceu também em setembro. Claro que ele destruiu outros locais antes e ele chegou com menos força. E mesmo chegando com menos força, causou bastante estrago, Então nós vemos tempestades, alagamentos, deslizamentos, mortes, chovendo mais do que esperado. No Brasil, existem regiões do Brasil que chove mais do que esperado. Em um único dia, chove equivalente a um mês. O que está acontecendo com o clima? Alguma coisa está mudando,
calibrando HAARP por aí, né? A temperatura é instável. Em Paris foi registrado a maior temperatura, né, registrada desde 1947, em Paris, né? Chegou a 43 graus, com sensação térmica de 50 graus, equivalente aos desertos, né? Então, desde 1947 nunca ninguém presenciou algo tanto. E Paris, curiosamente, é um dos locais onde existe maior incidência de rastros químicos. Você vê o céu de Paris sempre todo riscado, quadriculado pelos rastros químicos, né? É impressionante. Né? Então, os incêndios em 2019 bateram recordes, né? Não foi só no Brasil, na Amazônia não, mas a Rússia também enfrentou um grande incêndio, na Ásia. Incêndio na Califórnia foi enorme, chegando inclusive a Los Angeles, né? Teve incêndio na Austrália, olha aqui o que fala. Na última terça-feira, dia 19, a maior cidade da Austrália amanheceu coberta por fumaça. Mesmo a quilômetros de distância dos focos do incêndio, Sydney não ficou imune ao que vem sendo considerada a pior temporada de queimada do país. Né? Então, aconteceu também na Austrália. Terremotos. Vocês têm ideia de quantos terremotos aconteceram só nesse ano, 2019? Que não noticiam muito. Não abafa o caso, é uma coisa comum. Eu vou agrupar alguns, apenas alguns, tá? Teve um terremoto na Albânia, né? Mais de 600 pessoas ficaram feridas e teve 18 mortes, né? Terremoto na Albânia. Teve terremoto na Indonésia, com escala 7.1. Isso é na escala Richter, é um número bastante elevado, tá? Terremoto, então, na Albânia, terremoto na Indonésia, terremoto no Irã. Também teve esse ano um terremoto no Irã, escala 5,9, mais de 300 feridos e 6 mortos. Teve terremoto no Chile, né, uma escala 6,3, terremoto no Chile. Terremoto nas Filipinas, né? Então olha quanto terremoto acontecendo. Teve terremoto no Paquistão, também esse ano, 700 feridos, 22 mortos. Terremoto no Paquistão. Na capital da Grécia, uma escala de 5.1 aconteceu também este ano. No sul da Califórnia, né, um terremoto de escala 7,1. Na própria Califórnia, 4.9 de terremoto também. Na escala, teve tremores de terra. No Japão, nesse ano, né, um terremoto de 6,4 né, pela escala. Terremoto na China, 12 mortes, 134 feridos. Teve terremoto em El Salvador. Terremoto no Peru, 7,5 também. Terremoto em Papua, na Nova Guiné, 7,5 também na escala. Teve terremoto no Panamá, de 6,2 na escala. Terremoto no Equador, 7,5. Então, nós começamos a observar tremores de terra, né, alterações climáticas, né, pandemias, surtos, alguma coisa está acontecendo, né? Demonstrações de poder bélico, né? Então a Rússia, no ano passado, fez o maior desfile militar de toda a história da Rússia, para mostrar parte do seu arsenal e do seu poderio militar, né? E a China, esse ano, também exibiu suas novas armas, né, se colocando como uma superpotência mundial. Também teve um desfile militar na China, né, cinematográfico. Então, quer dizer, hoje nós temos 3 países que são as maiores potências do mundo, Estados Unidos, Rússia e China. Os 3 têm grande poder militar. O problema é que eles são aliados de muitos outros países que estão por um fio para entrar em guerra. Então, se esses países entram em guerra, os aliados vão socorrê-los, né? E aí nós podemos ter uma guerra mais globalizada, né? Existe uma possibilidade de uma nova guerra no Golfo, sabia disso? O Irã já está pedindo a união de países vizinhos, está se preparando para a guerra, o Irã. O texto, Mike Pompeo diz que o ataque à Arábia Saudita foi um ato de guerra do Irã. A tensão entre Estados Unidos e Irã tomaram proporções críticas, Estados Unidos e Irã, essa semana, após o país do Oriente Médio abater um drone de vigilância norte-americano. Não sei se vocês lembram desse caso. Autoridades, olha só o que acontece. Autoridades iranianas afirmam que a aeronave invadiu o espaço aéreo do país, então por isso destruiu o drone, estava lá pescoçando, né? O incidente levou o presidente, isso aí não divulgaram, mas foi noticiado, tá? BBC, CNN, né, New York Times. O incidente levou o presidente americano Donald Trump a ordenar um ataque
ataque contra alvos iranianos, mas acabou abordando a ação militar de última hora. Quase aconteceu. Né? Quando ele ficou sabendo, né, as estimativas, de quantas vítimas teria essa ação, né? Então seria uma retaliação desproporcional. Né? Então, segundo a Associated Press, um funcionário do governo dos Estados Unidos disse que os alvos de ataque incluíam radares e lançadores de mísseis iranianos. O ataque havia sido aprovado pelo próprio presidente dos Estados Unidos numa noite de quinta-feira, dia 20. O jornal New York Times, altamente conceituado, informou que autoridades administrativas anônimas relataram que o ataque já estava prestes a acontecer quando Trump decidiu cancelar a retaliação contra o Irã de última hora. A ação, em resposta ao incidente, demonstraria, né, um nível de tensão entre forças americanas e iranianas assim, surreal, né? Então, a guerra na Síria, né, se tornou ainda mais violenta e complicada com o envolvimento, né, a guerra na Síria ficou mais complicada porque outras superpotências entraram no meio da guerra, né? Então entrou no meio dessa salada aí, né, que são aliados da Síria, entrou os Estados Unidos e entra o Irã no meio da guerra da Síria, né? E Rússia, Estados Unidos e Irã. A Turquia e outros atores é exemplo do emaranhado de interesses que dificulta a paz nesse embate. Então, o embate de solo sírio compõe um cenário de Guerra Fria, em que o que acontece? A Rússia é aliada da Síria, né? Ela pega ou fornece armas, munição e treinamento. Os Estados Unidos, né, oferece armas, munição e treinamento para os opositores. Então, estamos diante de uma nova Guerra Fria, onde duas superpotências estão incentivando e dando sistemas de força, né, para que a guerra seja mais devastadora ainda, né? Então, o negócio não está fácil não, né? Então, a Rússia está de um lado, Estados Unidos de outro. A tensão, repito, Israel e Palestina não é pequena, é um outro barril de pólvora. Outra questão aqui, na região do Mar Negro, a ameaça de um conflito armado se acentuou depois do incidente marítimo de novembro, quando navios ucranianos atacados e foram apreendidos pela guarda costeira da Rússia. Olha a situação. Não sei se você lembra desse detalhe. Moscou acusa as embarcações de violação das águas territoriais e mantém 24 marinheiros de Kiev na prisão. Em resposta ao incidente, a Ucrânia instaurou um estado de exceção no país e restringiu o ingresso de homens russos entre 16 e 60 anos em seu território. Né? Potências de todo o mundo e Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, exigiram a libertação imediata dos soldados presos pela Rússia, o que não foi acatado. Né? A região já foi um palco violento de um conflito em 2014, quando Moscou anexou a Ucrânia e Crimeia ao seu território. Lembra da Guerra da Crimeia? Pois é. Então já é um local tenso. As tensões aumentaram com a construção de uma ponte entre a península da Rússia, que une a península à Rússia, né, a mando do presidente Vladimir Putin, um grande chefão lá, né? Este ano, as forças russas, né, redobraram as inspeções dos navios ucranianos no Mar Negro. E vale a pena você assistir na Netflix um documentário, né, que mostra do escândalo do doping que teve, inclusive nas Olimpíadas do Brasil, onde a Rússia foi parcialmente boicotada, chama-se Ícaro. Assista esse documentário, Ícaro. Você vai ficar pasmo de ver o poder que tem a Rússia e como eles têm poder de agir nos bastidores. A KGB é um órgão muito poderoso e eles têm armas extremamente poderosas e eles não mostram, né? Extremamente poderosas. A medida foi considerada por Kiev como um bloqueio e, de fato, aos seus portos na região. Além disso, a Rússia vem apoiando manifestantes separatistas no leste da Ucrânia há anos, alimentando um potencial conflito armado, a instabilidade do governo de Kiev. Uma escalada no conflito com a Ucrânia depende muito das ações russas, afirma a coordenadora do UCDP. Esse é o risco que todos os conflitos que estão temporariamente controlados. A ignição certa pode fazer tudo isso estourar, né? Então, além desses conflitos armados ativos em 2019, deve ser marcado também por uma série de disputas políticas com potencial para transformar em ameaças reais de violência. O caso, por exemplo, das tensões na Península Coreana e que se prolongam desde a década de 50. O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, né, mostrou-se aberto ao diálogo com a Coreia do Sul e, inclusive, teve
um bate-papo com Donald Trump, né? Ele diminuiu, né? Pelo menos não se vê mais ele fazendo teste com mísseis, mas não há nada de prático que ele realmente tenha encerrado, né? O enriquecimento de urânio, a fabricação de armas nucleares, não tem evidências disso, não foi feita uma inspeção lá. Então, eles podem ser uma ameaça a qualquer momento. Coreia do Norte pode despertar e pode causar um caos ali, né? Então, quer dizer, naquela época, lembra, tinha insultos recíprocos nos Estados Unidos, o Donald Trump com o Kim, né, falando, eu tenho um botão na minha mesa que vai destruir teu país, meu botão é maior que o seu botão e o meu funciona, né? Ficou aquela guerra de insultos que poderia gerar uma guerra real, né? Então, o Brasil, por exemplo, imagina num sistema de guerra. No Brasil, nós tivemos uma greve dos caminhoneiros. Quem lembra sabe bem o que aconteceu. E por alguns dias, isso promoveu uma corrida em postos de gasolina, a supermercados, prateleiras ficaram vazias, as pessoas começaram a ficar desesperadas em querer estocar alimento. Se esse período fosse prolongado, né, a fome, a sede, a falta de combustível, nós viveríamos uma catástrofe tipo do Walking Dead. Matariam você por uma garrafa de água, né? Então é muito complicado. O Lula foi solto, veja bem, ele não foi absolvido, ele foi solto, ele responde a mais 6 processos. Não estou aqui para entrar no mérito da política, tá? Mas o Lula é um grande líder, né? E ele tem uma grande parte da população que o apoia, né? Que gosta dele, que o apoia e tudo mais. Se ele convocar uma greve, provavelmente a greve ela vinga, né? Então imagina só como é que as coisas estão. Então, para finalizar esse vídeo, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. E eu estou dizendo para vocês, cuidado que ninguém te engane. As coisas vão piorar. Se alguém disser a paz e segurança, a Bíblia diz, haverá repentina destruição, tá? Então esquece essa história de avivamento, agora vai, ano da virada, não vai acontecer. As coisas lamentavelmente vão piorar. Nesse vídeo a gente está dando apenas a pontinha do iceberg, tem muita coisa, e já estamos aqui há 50 minutos, né? Jesus, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos, não poucos, tá bom? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E quantos não vêm se dizendo, eu sou o detentor de uma revelação de Deus única, né? Então tem um cara que teve aí ele teve uma revelação, né, que agora acima do apóstolo é o pai apóstolo. Outro teve uma revelação única também, que os jovens vão receber uma unção e vão trazer o avivamento no planeta inteiro. Quer dizer, então, muitos apareceram em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Eu lembro da AD 2000, né, promovida pelo Morris Cerullo. Eles queriam evangelizar especialmente o que chamavam de Janela 1040, países que não tinham penetração do cristianismo. Investiram milhões em missões, mas não chegaram aos missionários. Teve desvio, teve corrupção. Quer dizer, é mais do mesmo, gente, é mais do mesmo. Jesus ia voltar em 2017, 2007, quer dizer, mais do mesmo, tá? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você vê que essas igrejas que vendem a prosperidade, a unção, a cura, o milagre, quer dizer, afaga o ego das pessoas, né? Coloca político no altar, elas estão sempre lotadas? Estão sempre lotadas, porque enganarão a muitos. Está muito claro isso aqui, está muito claro. A maioria vai ser enganada. Faça parte do remanescente fiel. Não se deixe enganar, tá? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, como nós já ouvimos falar agora, né? Mas não tenham medo. Isso é importante sinalizar. Não tenham medo, porque Deus está te protegendo. Que a hora que as coisas realmente forem piorar, Jesus vem nos buscar. Ele diz, não vos deixarei órfãos, eu vou buscá-los. Eu acredito, eu sou midi ou meso tribulacionista, acredito que nós vamos ser arrebatados na primeira metade da tribulação, composta de 7 anos. Então, os primeiros 3 anos e meio a igreja tem que passar. Tem jeito, é uma prova para nós, né? Uma prova da sua fé, né, da sua determinação. E os outros 3 anos e meio, onde a coisa fica ainda pior, é a grande tribulação, aí o bicho pega, mas a igreja santa, o remanescente fiel, já foi arrebatado. Já falei em outros vídeos, segundo o planejamento do satanismo, segundo o planejamento deles, o teto máximo era começar a tribulação em 2023. Começar a tribulação em 2023, tá? Então eles estão preparando as plataformas para isso e muitos colaboradores têm no mundo inteiro para isso. Já levantaram, as peças são todas posicionadas. Até agora tudo funciona como uma engrenagem. Agora o tempo, só Deus pode dizer. Ele pode encurtar esse tempo, ele pode dilatar esse tempo.
Deus é o Senhor do tempo. Você tem que estar preparado, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, tá bom? Não tenha medo. O medo te paralisa e não é isso que Deus quer. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário. Mas ainda não é o fim. Quer dizer, esses rumores de guerra, terremotos, protestos, refugiados, pestes, pandemias, pragas, tudo isso, olha, não é o fim, né? Não é o fim. A nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Olha quantos nós narramos só em 2019. Em vários lugares. Tudo isso será apenas o que? O início das dores. Está em Mateus 24, de 4 a 8. Jesus está às portas, meu irmão. Eu creio nisso. Jesus está às portas, né? Os sinais estão todos emoldurados ao nosso redor. O que você tem feito com a sua vida? Para pensar e veja se você de fato está pronto para o que há de vir. Que Deus te abençoe e te guarde. Aí nos próximos vídeos a gente vai trazer também orientações para vocês de como combater o bom combate, como enfrentar as lutas que virão a seguir também, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até o próximo vídeo.